E aí, Zé, beleza? Como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias e estamos começando mais um episódio do Grids Mentais. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Cara, hoje a gente vai falar sobre ser autônomo não é ser funcionário. Dentro da nossa área de design, né, é muito comum as empresas contratarem CLT, contratarem PJ e se confundir aí na relação de trabalho entre CLT e entre PJ, porque existem diferenças assim gritantes entre um e outro. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. E para começar o papo, eu vou apresentar a banca hoje. Hoje estamos aqui com Thiago Souza, o Thiago Souza. Fala, Thiago. O Thiago. E aí, gente, beleza? Tranquilo? E de Goiânia também temos o Matheus Furtado. Fala, Matheus. E aí, pessoal, aqui é o Furtado falando, tamo junto. E a pessoinha mais de boinha desse episódio, Gabi Trevisol. Fala, Gabi. Olá, galerinha, tudo certo? Tá vendo que ela é de boinha demais? Cara, então pra começar, já que o Thiago quase nunca tá aqui com a gente agora, toda vez já faltam uns episódios, então vamos jogar a bomba pra ele. Thiago, eu quero que você me explique um pouco qual que é a diferença de ser autônomo e ser funcionário na hora de ser contratado por uma agência. Fale pra nós. Cara, a gente já conversou sobre isso antes, né? Por aqui. E na hora da contratação, muito designer se deixa levar pelos benefícios de um MEI, né? Que é, principalmente os mais novos, os designers mais novos, eles costumam achar que o MEI é mais interessante por conter menos impostos, e por conta de ter MEI eles acham que eles vão ganhar mais, por conta do patrão deles estar poupando uma grana maior, não contratando via CLT, o que eu acredito piamente que é um erro, né? Na verdade é uma indução ao erro. Os designers mais novos, eles deveriam entender que a CLT ela vai trazer benefícios para eles através de uma carga horária de 8 horas por dia, velho. Que, tipo assim, se você obedece 8 horas por dia trabalhando para uma empresa ali, tem que ser CLT. Não é prestação de serviço. Até porque prestação de serviço, você é obrigado simplesmente a prestar o serviço que você é contratado a fazer, independente das condições, independente se é em casa, independente se é no escritório, enquanto CLT, não. CLT você tem que estar lá cumprindo, bater o ponto, né? Aspas, bater o ponto e cumprir a tua carga horária. É a diferença clara, né, cara, entre você ser autônomo. O próprio nome já diz, você é autônomo, você que faz ali os seus horários, você que define a sua forma de trabalhar. Né, Gabi? Como é que você lida nessa questão aí? Olha, isso é meio chato se falar agora, porque eu até tava regradinha, bonitinha, acordando de manhã, dormindo de noite. Mas aí a gente resolve virar uma noite pra resolver um pepino de um cliente, aí vira a zona que sempre foi, né? Algo que eu sempre tenho como problema meu é que eu trabalho muito durante a noite e durante o dia eu fico morgando. Isso é uma falha minha, eu sei que tem que mudar. E muitos profissionais, inclusive, têm esse mesmo problema, né? De ser muito mais ativos e funcionarem durante a noite. Mas se você trabalha como autônomo, é bom você estar acordado quando o teu cliente também está acordado, né? Você ficar dormindo enquanto eles estão acordados não vai dar muito certo. Porque quando ele precisa de ti, você não vai estar ali para ajudar ele, para resolver os problemas e para pegar a demanda, né? Então, ter um horário regrado... Durma enquanto eles dormem. Durma enquanto eles dormem, isso aí. Ter esse horário bonitinho, arrumado, dentro do normal, digamos assim, é bem legal. Apesar de ser autônomo, te dar essa vontade de quebrar regras e não ter nenhuma rotina, eu acho que a rotina, como um profissional criativo, nesse quesito, pelo menos, ela é muito útil, né? Tem muitos sites que falam que a rotina ela quebra com a tua criatividade. Mas eu acho que a gente tem que manter uma rotina pra gente tá acostumado a estar com um corpo mais saudável também. Porque não adianta a gente trabalhar durante a noite e virar um zumbi durante o dia, que a gente não vai produzir igual. A gente tem que estar com o corpo e também com a nossa mente saudável. E isso a gente só consegue tendo uma rotina regrada e certinha. Até porque você precisa aprender a diferenciar o que é rotina e o que é metodologia e fluxo de trabalho, né? Rotina, geralmente, a gente encara como se fosse
a nossa rotina de trabalho, os horários que a gente adota para poder trabalhar, mas isso é fluxo de trabalho, isso é metodologia, é a forma que você utiliza para chegar nos resultados. Rotina, de verdade, é aquilo que você faz, tipo, repetidas e repetidas e repetidas vezes, um processo mecânico, o que a gente sabe que o design não é bem assim, né? Não é aquele processo mecânico industrial que a gente está acostumado a ver. Fala, Cara, uma coisa interessante, tipo, me mandaram esse print hoje. Ele é um tweet do Fitec Sérgio, é um cara aí no Twitter. Ele falou o seguinte: trabalhe enquanto eles dormem, que no dia seguinte seu rendimento vai ser uma merda e eles que tiveram uma boa noite de sono vão produzir muito mais que você. Foda. cara, é exatamente isso, velho. Exatamente essa premissa de que, tipo assim... Outra coisa errada é essa pegada de que pra você empreender, pra você ser um autônomo, você tem que ficar perdendo noite de sono porque você precisa se matar de trabalhar, que você precisa sacrificar a tua saúde mental para conseguir seus objetivos. E eu vejo muito isso hoje em dia na internet, né? Principalmente os marqueteiros digitais aí que a gente, né, essa saturação de marqueteiros digitais aí que a gente está vendo na internet hoje em dia, falam exatamente isso: sacrifique-se pelos seus sonhos, não durma, perca noite de sono. Os caras exaltando que eles chegavam em casa de um emprego que eles não gostavam e aí eles dormiam 2, 3 horas por noite para poder ir atrás dos sonhos dele. É uma parada escrota, eu diria. Cara, isso é foda, né? Porque assim, acaba que o pessoal faz todo um marketing de autopromoção, né? Pra valorizar esse tipo de atitude e acaba perpetuando no mercado uma cultura muito errada, né? De que você precisa, sei lá, se matar de trabalhar. E o pessoal, quando sai do CLT e vai pro mundo freela, vai ser autônomo, eles carregam também essa mesma cultura de que, cara, se eu me matava de trabalhar na agência, então eu vou me matar de trabalhar. E ainda tem um bônus, que é o seguinte, fala, cara, se eu me matava de trabalhar pra encher o bolso do meu patrão, agora eu vou matar de trabalhar pra encher o meu próprio bolso. Só que, cara, sei lá, isso é um pensamento muito distorcido do meu ponto de vista. Não é bem certo, né? Porque você tem que saber que você tem que tirar um tempo pra ti, pra justamente descansar. E a gente não é máquina que tá lá trabalhando. Até mesmo máquinas tem momentos que eles param pra fazer uma manutenção. Cara, máquina tem que ficar num ambiente controlado, com ar-condicionadozinho ali no 17, tá ligado? Pra não esquentar demais. É isso, velho. Elas têm que estar num ambiente que não é estressante pra elas também, pra elas não darem defeito, né, bicho? Tipo assim, inclusive eu tava até vendo achei uma frase imbecil que eu tava vendo até no patrocinado do Instagram recentemente, que a copy do cara era bem assim: se você dorme, você tem tempo. Tem tempo pra quê? Tem tempo pra dormir. Pra dormir, não, pra dormir. Caralho. Porque ele tá exatamente, errado. ele tava defendendo isso, entendeu? Ele tava defendendo as pessoas que não têm muito tempo pra poder trabalhar no que realmente querem, né? 8 horas desperdiçado aí. Você passou a dormir. Né? Esse negócio de dormir aí... Você poderia estar ganhando dinheiro aí, cara, sem dormir, porra. Olha, faz o menor eu já sentido, fui velho. uma pessoa que pensava dessa forma, né? Eu já cheguei a dormir, 4 horas numa semana. Mas, cara, não recomendo de Credo. forma Cara, alguma, pelo amor de Deus. Eu ficava passei... um zumbi. Coisas que eu demorava pra fazer 15 minutos, eu levava quase 1 hora, porque a minha cabeça não funcionava. Então, não. Eu passei Dorme, meses. descansa. Eu passei meses dormindo de 3 a 4 horas por noite, porque... Por madrugada, na realidade, né? Porque, tipo assim, na época eu tava estudando, eu tava na faculdade, tô na faculdade ainda, faculdade, aí tinha o estúdio criativo, que eu trabalhava, e aí, assim, eu saía da faculdade, que era de manhã, já ia direto pro estúdio. Aí o estúdio começava 1 hora, aí eu chegava em casa, era tipo 7, 8 horas, que eu trabalhava 6 horas por dia. E assim, velho, eu ainda chegava e tinha que fazer trampo, que às vezes tinha do estúdio pra terminar, tinha que fazer trampo meu. E aí eu ia dormir lá pra madrugada, porque eu ainda ia fazer alguma outra coisa. E ficava nessa, 3, 4 horas por dia. Eu não produzia nada, eu não produzia na faculdade, eu não produzia no estúdio. Eu comecei a ficar muito relapso com o meu próprio trabalho, justamente pela falta de sono, velho, pelo estresse. Era faculdade, estúdio, e chegar em casa, fazer freela e dormir 3 horas por noite, isso não existe. Não é vida, não. Viver pra quê, né, cara? Pra Não, quê? viver- Na verdade, a gente não vivia, né? Não, tava sobrevivendo. vivia. A gente sobrevivia.
Cara, isso é uma prática muito errada. Mas voltando um pouquinho assim, o assunto, tem até uma perguntinha aqui, que é, fui contratado por uma empresa, mas tenho que cumprir as mesmas regras que os outros funcionários. Tá certo isso? E aí, Matheus, você que tá chegando agora, cara, tá certo você ser contratado e seguir as mesmas regras da galera que tá lá internamente? Cara, esse é o maior erro que a galera entra nessa sem saber, né? Que a gente vê demais, o pessoal entrando aí caindo de paraquedas nesse tipo de serviço aí. E assim, com certeza discordo totalmente, porque o PJ, o cara tem que fazer o serviço dele, ele tem que fazer o salário dele, não é como outro funcionário qualquer. Tem contratações diferentes, né? A não ser que seja combinado entre a empresa e ele entre em acordo, mas ele tem que saber que a função dele não é estar presente como um CLT, como outro profissional qualquer. E eu acho assim que até em casa as pessoas têm esse hábito de entrar nessa condição de CLT, mesmo trabalhando de casa. Isso é, assim, sendo PJ e trabalhando de casa. Isso é, assim, é um descaso, porque a pessoa todo o horário comercial dela com um único cliente e não consegue render o suficiente, não consegue fazer outras coisas, não tem tempo disponível. Vejo pessoas aí que, sabe, o chefe ali tá vendo, o chefe ou o cliente, né, tá vendo que não tem nada pra ele fazer. Não, vai fazendo isso aqui, enquanto não tem nada, vai fazendo isso aqui. Tipo, o cara quer preencher todo... Vai ocupando o tempo aí, né? Vai preenchendo o tempo não aí. Não deixa nada vaga. Coisinhas bestas, né? A galera precisa entender que existe diferenças entre as relações, velho. Tipo, de contrato de PJ e PJ, no caso a empresa que tá contratando o seu serviço, e PJ e CLT, né? Que no caso é a empresa te contratando como funcionário. O PJ e o CPF, vamos dizer assim. O PJ e o CPF. Isso. Tipo, a galera ela encara muito, como eu falei lá no início, como se tipo, o MEI oferecesse mais vantagens, porque não tem governo no meio. Só que, tipo assim, cara, não faz sentido, Só que, velho. na verdade, as vantagens Pra quem são contrata. pra quem tá empregando, né? Pra quem tá empregando, que tá se livrando dos seus encargos, se livrando aí da prestação de conta, porque ele não tá contratando funcionário, tá contratando uma empresa terceirizada, que no caso é tu. Você precisa entender que se você tem um chefe, é CLT. Porque quando você tem um contrato de prestação de serviço, né, o cara não é teu chefe, velho, é teu cliente, é diferente. É difícil, né, entender Eu passei por isso sem ter conhecimento também dessa mesma forma. Eu passei por uma agência que eu trabalhei como PJ, cumprindo o regime CLT. Cumprir assim, né? Tinha mais flexibilidade no horário de chegada, de saída nem tanto, mas assim, horário de almoço também o pessoal costumava demorar um pouco pra voltar, eles não reclamavam com isso, mas de qualquer forma eu tinha que estar lá dentro cumprindo o serviço só deles, eu não podia fazer serviço de outro cliente, e era aquela coisa, segunda a sexta, não tem exceção, sabe? E justamente porque eu também não sabia como se tratava esse tipo de função, né? Sabia que o PJ ele deveria ter essa liberdade. Mas acaba que tem isso também, né? Às vezes a pessoa fala, cara, tá contratando o cara que não é meu funcionário, ele é um prestador de serviço, então quer dizer que eu posso... Ele tem que estar disponível para me atender a qualquer hora do dia, da noite, final de semana, feriado, né? E muita gente se sujeita a esse tipo de coisa também, né? Também já fui levado muito nessa historinha aí de fazer contrato MEI para trabalhar em empresa, que na verdade nem rolou esse contrato, né? Foi só assim apenas um devaneio, né? Foi comentário. Um comentário assim, falou assim, não, se você quiser. Mas enfim, mas mesmo assim, independente de ter o contrato ou não ter, não ia ser CLT. E aí, velho, eu já recebi bronca, porque eu tava entregando as coisas. A primeira conversa na contratação era... Velho, se você estiver me entregando as coisas, né, se você estiver me dando resultado, eu não tenho por que pegar no teu pé. Eu sou de boa com home office, então pra mim, se você estiver entregando as coisas, não tem problema. E aí, lá pros meses finais de agência, né, eu escutava, tipo assim, velho, não é só me entregar as coisas, é o compromisso com a empresa. Toda vez que eu pedi um home office. Tem que vestir a camisa da empresa, né, cara? Tem Olha que o participar, tem que estar aqui sabe? junto. Então, tipo assim, é uma parada, é uma premissa que os chefes, né, vamos dizer assim, os empresários, os donos de agência, eles botam para poder isentar eles de pagarem vale transporte, de pagarem imposto, no caso do teu INSS, né? Eles deixam de pagar isso e botam essa parada pra você, velho. O MEI é isso, é você que tá pagando o imposto que tu paga no MEI, no CNPJ, é o teu INSS, velho. Entende? É você tá pagando o que era pro outro tá pagando. Inclusive, isso na advocacia é uma brecha aí, porque
Se você cumpre o horário, a carga horária de um CLT, você cumpre ordens como CLT, trabalha no local fixo, faz todas as funções do CLT, você, mesmo tendo feito o contrato de MEI e tudo mais, esse contrato ele é inválido, porque você não cumpriu com a função de um PJ. Então isso, para quem passa por esse tipo de situação... Tem o vínculo trabalhista, né? Isso, vínculo trabalhista, exatamente. Que aí a pessoa ela pode depois recorrer atrás dos seus direitos, né? Porque justamente essa contratação ela ocorre exatamente para isso, para livrar a empresa de pagar impostos. E assim, pior que seria bom se funcionasse dessa forma, com eles pagando um salário melhor, mas isso nem acontece. Normalmente você recebe o mesmo salário que as pessoas que estão lá CLT e ainda perde todos os benefícios. É só um a menos, né? Normalmente o que eu vejo por aí. Não, e menor. Né? Tipo, salário menor, porque como eu falei, você que vai ter que bancar teu vale transporte, você que vai ter que bancar teu INSS, então acaba sendo menor, velho. Você ganha bem mesmo. Quem ganha é o empregador, na real, né? Eu tive uma experiência recente. Mais recente que isso não tem como. Foi hoje que aconteceu. O cara me procurou. Babado quentíssimo aqui, de última hora. O cara me procurou, queria fazer uns tabloides, uma parada. Eu achei interessante até o serviço dele, me mostrou lá a forma que ele trabalha. Eu falei, putz, da hora, pode ser interessante para ambos os lados. O cara me achou através do meu portfólio. Sabe quando as coisas acontecem tudo como manda o figurino, sabe? Vai tudo de boinha demais. E você fala, cara, deve ter alguma coisa errada, não é possível. Porque tá tudo muito certo. Tá certo demais. Tá certo demais, saca? E aí eu fui dando corda, e o cara foi falando, e aí logo ele falou, cara, adorei seu portfólio, adorei, mas eu queria fazer um teste com você, porque uma coisa é eu vi lá os seus trabalhos que você faz para outros clientes, mas eu quero ver como que você performa com os meus clientes. Eu falei, maravilhoso, não tem problema, não tenho nada contra teste. Quer fazer teste? Vamos fazer teste. Aí eu falei, então, como que funciona esse teste? Ele, não, eu vou te mandar como se fosse um briefing fictício, você vai desenvolver a peça lá e tudo mais, assim assado, vou te mandar a foto, vou te mandar o texto, vou te mandar tudo, você vai precisar criar o criativo, eu não sei o que o pessoal chama de criativo agora. Você vai criar Virou modinha, né? Eu não sei de onde veio esse termo, mas tudo bem. O cara falou, não, você vai criar lá o criativo e me mandar como se fosse o material pronto. Eu falei, tá bom, tranquilo, manda lá no e-mail. E aí eu falei, então isso daí vai ser remunerado, né? Vamos combinar aqui quanto é que fica o valor de uma peça, você me paga a peça, eu desenvolvo e tudo mais. Aí o cara, não, isso aí não é remunerado não. Eu falei, olha aí, ó o sinalzinho do capeta já. Olha a pegadinha. Yeah. Eu falei, mas como assim não é remunerado? Eu falei, ele, não, porque é uma avaliação, né? Eu vou avaliar você e ver como é que você se desenvolve. Eu falei, cara, primeiro que eu não concordo com isso daí, de não ser remunerado, porque eu tô aqui no meio do fogo cruzado, todo dia eu tenho uma porrada de coisa pra fazer, então eu vou ceder algumas horas do meu tempo pra fazer essa avaliação de um material que, assim, você tem mais, o cara interessado aqui na conversa é você, e você quer que eu pare o meu tempo, tudo que eu tô fazendo pra desenvolver esse material, pra você avaliar, correndo o risco de perder o meu tempo, saca? De parar tudo, deixar de atender um cliente pra fazer esse negócio do nada e sem nada. Eu falei, eu não acho isso justo. Eu sei que isso é uma prática do mercado, que antigamente o cara jogou aquela de que não, que eu tô muito no mercado, que eu trabalhei muito tempo em agência e tal, e isso é comum. Eu falei, não, eu sei que em alguns locais, em algumas épocas isso era comum, mas hoje isso não é mais visto com bons olhos, né? A gente já tem uma série de situações que aconteceram aí, tanto comigo quanto com colegas meus, que o cara usou a peça, faz isso com várias pessoas, e aí tem vários layouts diferentes, não paga nenhum e resolve a demanda dele, sabe? Eu já vi isso acontecer demais. É foda, velho. Então eu falei, cara, isso não é uma prática vista com bons olhos e eu não tenho interesse. Outro detalhe, que o indicativo que ia dar ruim. O cara falou assim, olha, eu preciso fazer, mas eu preciso que você... eu te mando de manhã, você me entrega à tarde. Eu falei, opa, pera lá. O cara já quer pôr prazo ainda. Não dá. Possível. Não dá. Primeiro porque, assim, eu preciso de pelo menos 48 horas pra te entregar qualquer coisa. No material. Mas por quê? Não é porque eu vou trabalhar 48 horas seguidas no job. É porque eu preciso me organizar aqui. Às vezes eu tenho reunião, às vezes eu tenho uma série de coisas. E aí tá, no final das contas, o cara virou e falou, não, beleza, vamos fazer do seu jeito, só que eu preciso que você ceda aí
períodos do seu dia pra gente trabalhar junto. Eu falei, como assim, cara? Ceder períodos do meu... Você tá contratando o meu serviço. Eu vou pegar a sua demanda, encaixar na minha pauta. Quando eu estiver desenvolvendo numa hora aqui que mais conveniente, eu vou desenvolver, te entregar e pronto. É isso. O cara não, ele queria já... Pegar tipo, essa mão, fazer juntinho. a impressão que eu tive é que o cara tava com cabresto aqui que queria me laçar, entendeu? Tava tentando. Faz uma ligação no Meet, Nossa. aí você compartilha a tua tela e vai fazendo a arte pra ele ver. Faz Não, quase melhor, você isso, pede pra ele quase baixar isso. o TeamViewer, tá E ligado? vai fazendo Exato. junto. Cara, eu só esquivei. Eu falei, cara, olha, eu fui bem honesto com ele. Falei, cara, realmente eu não tenho interesse em trabalhar dessa forma. Eu não fiquei nem um pouco animado com o que você me apresentou até agora. E infelizmente eu acho que não dá. Aí, mano, ó, só Demitiu o manipular, cliente. Vai demitiu embora. o cara. Só vai. Mas foi interessante porque eu fiz isso antes de chegar às vias de fato, que é desenvolver alguma peça ou fazer o tal do teste lá. Antes de trabalhar de graça, né? Porque Isso é foda, mas assim, eu faço isso já porque eu já tenho uma certa malícia do mercado, mas de galera iniciante caía igual um patinho nessa conversa fiada, entendeu? Ia cair, se fosse no início, eu ia cair bonito, cara. Eu ia fazer um job de graça pro cara, saca? Eu ia sentar com ele aqui do meu lado virtualmente. Não tem problema, me paga só no final do mês. Eu te Não, pego a demanda esquenta não. toda. Paga quando você puder. Não, nem precisa pagar. Você me divulga lá no Instagram, você... se não for fazer falta, Se você quiser também, me compra uns burgão. Me Queria abrir só um asteriscozinho aqui na parada do preço pra alertar a galera. Tinha até pesquisado aqui, né? A fonte do que eu vou falar agora é o site www.lg.com.br, que o custo final de um funcionário com CLT, né, somando todos os benefícios obrigatórios em encargos sociais, o custo do funcionário que recebe um salário de R$1.000 é de R$ 2.514 pro patrão. Então, assim, pensem bem no que vocês estão poupando o teu patrão de pagar quando vocês estão topando trabalhar com MEI, achando que é vantajoso para você. Isso aí é com o valor referencial de um salário mínimo, né? salário mínimo, eu acho. No caso, um salário de R$1.000, se você receber R$1.000, o teu patrão tá desembolsando R$2.514 para te manter como Cara, CLT. então o justo seria você que ia se Receber candidatar com a vaga 2.514 receber essa diferença, porque você que vai ter que pagar os seus próprios encargos, recolher o seu imposto, fazer a série de obrigações aí, né? Isso é o fora, porque isso não acontece, Como né? a gente conversou antes, né? Quem tá ganhando com isso é só o empregador. Exato. Você vai estar ganhando a mesma base de todo mundo e ainda vai ter todos esses custos. É só um alerta mesmo pra galera que acha vantajoso. Eu já fui esse tipo de pessoa que achava vantajoso. Mas galera, isso aí, de qualquer forma, eu acho que é com o tempo, sabe? A gente vai chegar nesse momento que isso vai ser o normal. Igual, por exemplo, eu vejo algumas propostas aí dessa carteira verde e amarela, não sei se vocês ouviram falar, mas é basicamente isso. É uma contratação sem benefício nenhum e sabe, quem sai beneficiado é só o empregador, sabe? Essa é a mesma coisa, só que agora sem ser errado, né? Sem ser contra a lei. Essa nova, só que aí, se eu não me engano, é dos 20 ao 20... você pode contratar dos 16 aos 29 anos com essa carteira verde e amarela. Então eu acho que daqui pra frente, se isso for pra frente mesmo, vai ser normal, sabe? Isso acontecer. Que eu acho triste, né? Porque acaba que a pessoa sai de lá sem direito nenhum, não tem nenhum benefício, né, com isso. Mas assim, você pode usar isso a seu favor também, né? Porque, tipo, galera que tá acostumada aí com CLT e pá... eu sei que é uma situação, até, de certa forma, até cômoda, mas, cara... Eu não trocaria o meu PJ por CLT nenhum, tá ligado? Jamais, né? Olha que hipocrisia, eu nem tenho CLT. eu nunca fiz a minha, porque, tipo, aqui... CLT ou MEI, você fala? CLT, MEI eu tenho. É porque eu acredito que seja uma prática até de cidade pequena, a gente pode dizer assim, onde acontece muito de várias empresas, tanto comércio quanto gráficas, por exemplo, né, que foi onde eu trabalhei também, agências, ficar nesse processo ilegal, né, de pegar designer, não assinar carteira, dizer que vai ter um contrato MEI e no final das contas não ter nada, absolutamente nada que comprove que você um dia trabalhou naquela empresa. Então, assim, para poder conseguir meus empregos, eu nunca precisei de CLT. Eu não tenho, eu realmente nunca tirei a minha CLT. Entendeu?
Caracas. Mas nesse mercado é bem normal. Depois que eu Mas comecei a trabalhar... precisa mais. Com a carteira verde e amarela, aí que Já você não ia tem mais precisar graça, mesmo. exatamente, de qualquer forma. Não precisa mais, ali. Esse é o mercado que eu vejo isso mais acontecer, porque, assim, outras profissões que eu já trabalhei anteriormente, quando eu era jovem e esbelto, eu sempre trabalhei com carteira assinada, saca? Não é? Aí, galera, eu sei que vocês imaginou. Eu jovem e esbelto, mas tudo bem. Segue Então, que eu assim, quero tirar essa imagem da cabeça. vamos cortando. Então, todo o período que eu trabalhei até conhecer essa profissão maravilhosa, eu sempre trabalhei formalmente, de carteira assinada, pá, normalzinho. Depois que eu comecei a trabalhar com design, minha carteira nunca mais saiu de casa, saca? Nunca mais precisei dela. Legalmente, o Matheus trabalhou no Senai há 10 anos atrás, tá ligado? Há 10... Cara, mas tem um porém. Tem um porém que entra pra outra discussão que eu acho que é pra outro episódio, mas que só vale pontuar que tem uma certa dificuldade em assinar carteira de designer gráfico porque a profissão não é regulamentada, né? Então, não tem como assinar como designer gráfico. Você tem que assinar como, sei lá, você tem que ver as brechas da lei e ver como é que você pode assinar. Por exemplo... Arte finalista, eu fui... Clicheirista também. O único ano que eu tive carteira assinada foi como arte finalista. Tudo bem que na época eu era mesmo. Tava certo, tava certo. Tava certo. Mas se eu quisesse ser contratado como designer, eu não poderia assinar a carteira como designer. Então esse também é uma dificuldade, sabe? Isso é foda mesmo, que a gente até hoje não... Na agência que eu trabalhei, se eu não me engano, a gente tinha o diretor de criação e o diretor de arte, mas não tinha designer. Então, tipo, a pessoa lá, direto. direto. Ou era pois é. clicheirista ou era diretor. Clicheirista também tem, cara. né? Editor de material publicitário, alguma coisa assim. De catálogo No meu publicitário, e-mail lá pra sei cadastrar, umas paradas até artista plástico eu tive que colocar pra preencher. o pessoal tem... Caralho. Tem de tudo. O pessoal tem muita dificuldade, eu vejo nos grupos direto. O pessoal, mas o que eu coloco pra cadastrar como MEI? Porque não tem mesmo a profissão. Então você tem que enquadrar em algum outro buraco. Eu acho que isso é... E aí Isso é um tema muito foda pra gente falar mesmo. É que, na verdade, pelo governo, a gente não poderia abrir MEI, né? Pelo governo a gente Nem não existe, existe, Porque velho. a gente começa aí. é uma profissão intelectual, então a gente ganha muito mais do que o pessoal. Tipo engenheiro, Então a gente tipo teria que ir arquiteto. direto pro microempreendedor, né? A gente tinha que abrir um ME. Por isso que eu falei que isso é um assunto para um outro episódio, porque rende muita discussão em cima disso. É uma parada complicada. Confira nos próximos episódios. Designer gráfico é só uma lenda, tá, gente? Não Quem é o existe, designer vocês gráfico estão- na fila do pão? Esse vai ser o nome do episódio. Delírios. Tá perdido. Cara, então assim, só pra finalizar, porque a gente já tá chegando aqui aos 28 minutos de programa, o que a gente tem que fazer, o que o cara que tá iniciando, uma dica aí, o que vocês podem ajudar esse ser iniciante a não cair nas armadilhas aí do mercado, que ele acabou de abrir um PJ, acabou de abrir um MEI, quer ser contratado por uma empresa e, cara, tem um monte de armadilha, né? O que vocês fazem aí nesses primeiros contatos? A minha dica aí, galera, é trabalhar sempre por demanda, sabe? Acho que assim, não sei se você fez a pergunta direcionada para quem quer trabalhar fixo, quem quer entrar numa empresa, mas se caso for só ser contratado, eu acho que trabalhar por demanda é a melhor opção para você não ser lesado nessa questão, sabe? Você não ter vínculo totalmente assim com a empresa e conseguir receber por tudo aquilo que você faz, porque fora disso, a partir do momento que você está fixo trabalhando dentro do horário comercial, já não é mais MEI, já não é mais empreendedor individual. Então, minha dica é essa, trabalhar por demandas, por peças, por unidades, sabe? Fazer uma tabela e trabalhar dentro daquela tabela e cobrar em cima do que você produziu. Cara, e também aceitar que você vai cair em alguma armadilha no mercado uma hora ou outra. Acontece. Não existe. Até porque você tá meio que sendo prejudicado por outras pessoas que caem nessas armadilhas também. Porque é o seguinte, essa questão de você só aceitar trabalhar de um jeito X, né? Referente ao a tua metodologia, né? A forma como você faz, entra na questão de posicionamento. E quando você é jovem no mercado, você não sabe se posicionar, velho. Você não sabe chegar para uma empresa que quer contratar um designer como aspas, MEI, para poder trabalhar ali 8 horas por dia, fazer quantas artes eles mandarem,
um cara que tá começando vai ser muito difícil ele conseguir se posicionar e falar, olha, eu só aceito se for por demanda. Eu não aceito por mês e vocês falam quantas artes eu devo fazer. Eu aceito por demanda. Aí vai lá, um outro cidadão que também tá começando vai falar assim, não, eu trabalho do jeito que vocês querem. E acabou. Principalmente porque no começo você tá sedento por grana, né, cara? Desesperado. Qualquer negócio é E negócio. conhecimento também, né? Tem muita gente que se submete a essas coisas. Eu mesmo fui um desses caras, que eu ganhava mal pra porra, né? Então, assim... Ah, mas nesse caso aí eu acho super válido, por experiência, Não, por com conhecimento. certeza. Trabalhar até de graça eu acho Com válido. certeza, mas assim, essa questão do iniciante, ele ter essa questão de, por demanda, ele tentar bater o martelo e falar, olha, tem que ser desse jeito aqui, porque senão eu não trabalho com vocês. Aí, como eu falei, vai vir outro cara e falar assim, ó, eu trabalho do jeito que vocês querem, e a empresa vai falar, então a vaga é sua, você que se foda aí, meu querido, você arruma outra empresa aí pra poder fazer do seu jeito. E vai ficar nisso. Ninguém vai aceitar o posicionamento. Ninguém não, né? Mas a grande maioria não vai aceitar um posicionamento de um iniciante, vamos dizer assim. É muito difícil. É mais fora que a pessoa ainda não tem, acho boa. A minha dica, eu acho que eu posso dar pro pessoal que quer entrar nesse mercado é... Seja um profissional. Um profissional de design, o que a gente faz? A gente questiona tudo. Então, seja essa pessoa chata que vai ficar questionando tudo e se informe. Não aceite tudo que a pessoa te fala. Se o cara vem e te diz assim, faz o MEI ali, daí eu te contrato pelo MEI, a gente fica dentro da lei e tudo mais. Não, cara, se questiona, busca conhecimento, se importe com o negócio. É o ET Bilu, busquem conhecimento. Já disse ET Bilu, também, né? Busque conhecimento. Cara, eu não ia falar nada, já que vocês falaram. Cortamos o raciocínio da Gabi, cara. Aí, ó, viu? Desculpa. Mas cara, se informe, mano. Vai atrás, corre atrás. Não aceita tudo de mão beijada, saca? Pesquisa, se informa, estuda o que você quer fazer, né? Você só vai conseguir se portar na frente de um cliente e falar, não, eu não aceito isso, eu trabalho dessa forma porque assim é certo e o que você tá me propondo é errado, se você tiver conhecimento. Se você souber o que você tá falando. Se você não acredita naquilo que você tá falando, o cara que tá te ouvindo, muito menos, né? Puxando até esse raciocínio da Gabi aí, falou bem da questão de você questionar tudo. Isso não vale só para entrevista de emprego não, tá, gente? Isso vale também para fechamento de contrato, proposta comercial, né? Procura sempre entender o que você tá fechando ali, o que o cliente espera, alinha as expectativas com o cliente. O cliente quer o quê? Né? Que forma, de que maneira o cliente quer, de que maneira o cliente quer trabalhar, de que maneira você quer trabalhar. Pergunte tudo que você puder perguntar, você pergunta, para depois você pegar, fazer um orçamento bonitinho e deixar claro pro cliente, vou trabalhar assim, o orçamento é esse, para fazer isso, para ficar claro para ambos. Então é isso, né? É sempre conversar antes de começar a enfiar a carroça na frente dos bois, né, cara? Cara, então... Obrigado a todo mundo que participou com a gente até aqui. Obrigado a todo mundo que estava aqui na mesa. Gabi, Matheus, Thiago. Valeu demais pelo papo. E se você tá aqui com a gente até agora, segue a gente nas redes sociais. O @gridosmentais no Instagram. Vai ter conteúdo. Eu não sei se vai ser diário, mas vai ter conteúdo sempre lá. É um mistério, E aguardo todos vocês. Abraço, gente. Falou aí, galera. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Falou, galera.